Estamos de volta aqui com Feliciano Abreu, diretor do mercadomineiro.com.br agora também, né? .com.br, acho o Mercado Mineiro, e também do Com Ofertas. E a gente está falando aqui nesse programa hoje sobre pesquisa, né? E quero te dizer o seguinte, você também pode pesquisar os programas passados aqui do Economia Agora e ter muitas dicas também de economia. É só você acessar o youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você vai assistir o BH todo dia, vai assistir o Saúde e Bem-Estar, vai poder assistir todos os programas aqui do canal Viver Brasil, inclusive o Economia e Agora. Feliciano, 21 anos lá, quando você começou, né? Começou a trabalhar lá com essa questão de pesquisa. Era fácil fazer essa pesquisa, entrar dentro de um supermercado? Sua equipe hoje tem mais facilidade do que tinha no passado? Hoje tem muito mais facilidade. Na verdade, no início era uma guerra, né? Porque muitas vezes você entrava na loja, o pesquisador mesmo uniformizado, o dono do estabelecimento não tinha a menor noção do que era, ficava preocupado para ver se a gente ia pegar algum preço de um produto para chamar atenção, falar que ele era careiro, mas nunca foi esse o objetivo. E claro que só o tempo que pode dar esse aval, né? Então a gente sempre teve cuidado de não prejudicar estabelecimento nenhum, produto nenhum, e sempre preocupado com o consumidor, dando uma solução para o consumidor e avisando para o dono do estabelecimento, claro que ele, como consumidor, ele ficava de olho nas pesquisas também, né? Perguntava que horas que vai sair a pesquisa, tal, para me dar uma olhada, para me ver como é que tá os preços. E acontecia muito, Fabiana, era o seguinte, sai as pesquisas, o que estava mais caro modificava o preço dele correndo para ficar mais barato. Então, a gente atingia um objetivo, que não era reduzir o preço, mas eu informar para o dono do estabelecimento que ele estava com o preço completamente fora da curva do mercado. Então, isso aí é sempre que é importante você, não é educar o mercado, não é impor nada, que o mercado tem sua vida própria, né? Mas, assim, trazer informação com muito cuidado. E a gente sempre tentou documentar os preços de alguma forma, né? Porque, obviamente, a gente é um instituto de pesquisa para ter essa legitimidade de fazer pesquisa de preço e, com o passar do tempo, vieram aí os celulares com a câmera, né? Tanto que surgiu com a oferta através disso, né? Que os pesquisadores começavam a tirar as fotos para documentar e falar assim, existe esse preço mesmo, porque era tanta diferença que a gente ficava, né, Tinha que achando fotografar, registrar ali que é registrar. aquilo ali mesmo. E até para fiscalizar os pesquisadores, que é uma questão natural, a gente tinha que ter a geolocalização. Então, a Sim. geolocalização hoje no aplicativo com oferta ajuda muito, porque quando você abre ele, ele vai geolocalizar as ofertas próximas de onde que você estiver. Porque a gente considera não só o preço mais barato como mais viável, mas também a localização, a distância entre você e o preço. O engraçado, né, que essa coisa de buscar preço, eu morei com a minha avó ali no 1º de Maio, Avenida Cristiano Machado ali e tal, e aí tinha um supermercado, para falar o nome inclusive, porque já acabou, que é o Bon Marché, Bom, Marché. que hoje é o Carrefour que está lá, não é isso? Extra. Agora é o Carrefour. Isso, foi o Extra, foi o Carrefour. E aí eu lembro que tinha as promoções e minha avó pedia para eu passar lá no supermercado. Já treinava para ser um pesquisador do Mercado Mineiro. Porque ela olha lá para mim, que eu saía da escola e passava lá e olhava. Eu lembro que tinha as promoções de pãozinho a 1 centavo, que chamava aquilo. Eu fiz essa volta toda para te perguntar. Hoje o varejo não faz mais essas táticas de antigamente, né? De ter um preço super baixo, porque antigamente tinha isso. Você tinha um preço super baixo, um pãozinho que custaria... Não, gente, vai dar uma saudade agora, viu? Pãozinho que custava uns 20 centavos, custava 1 centavo, 5 centavos, para chamar a concorrência. O varejo mudou um pouco a forma de pensar. E aí vocês foram mudando também a forma de pesquisar, né? Exatamente, porque nesse momento o consumidor também tinha pouca informação, não tinha internet trocando essa informação com rapidez. Então você tinha ofertas muitas vezes que são muito atrativas, mas que ia lá, né, era aquela boca a boca, mas não tinha, por exemplo, um WhatsApp hoje que você troca informações numa rapidez que você acaba com a oferta em pouco tempo. Então, Exato. realmente mudou muito, né? Hoje a gente recebe ofertas diariamente lá no aplicativo, né, que é interessante, que a gente fala assim, essa oferta não vai durar nem 2 horas. E é dito e feito. Aí o gerente ou alguma pessoa do estabelecimento fala assim, suspende a oferta que já acabou, entendeu? Então, assim, está modificando muito, né? Essas ofertas que são, a gente chamava oferta de isca, né? Que acontecia muito, né? Você tinha lá o pãozinho francês no supermercado, o pãozinho Isso. de coisa que chamava o consumidor. Na hora que você comprava a carne para colocar... Aí, dona, você já pagou aquilo. Exatamente. Mas é interessante isso. Só que a minha avó, inteligentemente, ela fazia o quê? Como eu era estudante, passava lá, eu comprava só o que estava na promoção Exatamente. mesmo. Então ela já estava, eu já ia falar, pode comprar, filho, compra lá o pão que vai dar oferta, né? certo. A oferta, então, assim, é aquela história. Aliás, é uma boa observação.
Às vezes você vai a um supermercado, vai a um mercado por uma oferta que você acompanhou, seja num proclame aí, né, do rádio, da televisão, seja na internet, e aí você tem outros produtos que você vai ter que ter uma análise. E aí eu te pergunto, o consumidor melhorou também nesses anos todos que você vê? Tem uma noção maior de preço? Eu acho que porque assim, essa turma que você pesquisou ao longo do mercado mineiro, você não pegou 94 ali, que era o fim do mundo, né? E então a gente está meio desacostumado com isso, de chegar num supermercado e ter um preço tão diferente do que você viu ontem, Exato. anteontem. Mas a gente está mais preparado para lidar com isso do que os nossos pais lá atrás? Na minha opinião, nós estamos mais preparados porque nós temos a tecnologia a nosso favor, né, que é essa troca de informação. Mas o consumidor em si ele não está preparado, porque o Plano Real, desde 94, então a geração que nasceu em 94 para cá não sabe o que é uma inflação que eu vivi, pelo menos. Então, assim, as donas de casa, né, o próprio movimento Dona de Casa, Dona Luz Pacífica, eles tinham já, era uma economia, assim, né? Você não precisava estudar economia, que você já sabia o dia da feira, a quantidade de comprar, né? As malícias do varejo. Então a gente perdeu esse costume pela estabilidade, né? Só que agora é necessário fazer muita pesquisa, comprar melhor, né? Ter uma educação financeira. Mas para isso a gente tem que ter tecnologia que a gente não tinha naquela época, né? Essa troca de informações. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, nossos pesquisadores também ficaram em casa. Né? Só que a gente tinha vários consumidores que estavam ali no dia a dia, no trajeto, tinha que ir no supermercado, trocando informações, então a gente consolidava preços em cima disso aí. Entendeu? Então, assim, um detalhe, a gente tinha muito mais pesquisador no mercado mineiro no início do que a gente tem hoje. Por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia. E a gente tem muito mais conteúdo hoje, principalmente no aplicativo com oferta, que é do mercado mineiro, do que propriamente, né? Você entendeu? A questão, quando Isso. você ia atrás no estabelecimento, que tinha que digitar, errava a digitação, tinha que conferir. Fazer de novo. Você entendeu? Então a tecnologia ajudou muito isso. Hoje a sua equipe de pesquisadores, hoje você tem quantos pesquisadores, assim, em média? Eu sei que isso deve flutuar dependendo da demanda, né? Mas uma média, assim, de pesquisadores dia a dia, assim, externo em torno de 6, interno em torno de 3 ou 4, dependendo do período. Mas o que acontece é que a gente já recebe muito preço. Né? Os estabelecimentos então, entram... Só para a gente entender, no passado eram umas 20 pessoas. Não, era mais. Não, era 20 pessoas, dependendo do momento a gente tinha. Mas a gente queria... a gente não conhecia totalmente o mercado. Então a gente achava que o preço mudava semanalmente, não mudava. Muitas vezes o pesquisador ia lá, não mudava praticamente preço nenhum, porque realmente o preço estava bem estável, sabe? E agora não, agora a gente tem que acompanhar com mais... frequência, mas a gente deixa sempre alerta. Olha, pode ter erro, pode ser que o pesquisador saia de lá do estabelecimento, chegar à noite, o estabelecimento modifica o preço, na hora que a gente divulga também, o preço já está modificado. Então, é a boa intenção, né? É a boa intenção e está sempre informando que pode ter essa necessidade de correção, de atualização em algum momento. E como promessa é dívida, eu fiquei de perguntar para o Feliciano, nessa inflação toda, a gente tem feito um papel aqui no Economia agora de apresentar os problemas e também tentar as soluções, buscar as soluções. Qual que é a dica que você dá para a pessoa comprar o básico ali, os itens básicos? Porque a cesta básica ela tem aí uma variação enorme nos últimos tempos, o IPEAD não nos deixa mentir, né? Os outros balanços aí da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas também. Mas o que a gente pode pensar em termos do básico? Qual que é o fio da meada aí para encontrar um caminho para comprar mais barato aquilo que é o trivial? Primeiro é guardar os preços de alguma forma, ter noção do preço fora ali da caixa, que a gente fala que é fora do bairro, fora da região. E fidelidade é muito complicado nesse momento. Você ficar só indo no mesmo estabelecimento por comodismo e pela aquela sensação assim, tá tudo caro, eu vou comprar aqui mesmo porque não vale a pena ir em outro estabelecimento, é preocupante porque os estabelecimentos estão muito preparados para isso. Então, fazer aquela compra pesada do mês também não é bom. O ideal é você pelo menos ir 2 ou 3 vezes no supermercado durante o mês, comprar só aquela reposição ali. Claro que no início do mês você faz ali a compra maior, que é arroz, óleo, sal, né? Essas coisas. Aí você escolhe um supermercado da região, utiliza, não é fazendo propaganda, mas é gratuito, o próprio com oferta, né? Baixar o aplicativo, participar também. Né, e fazer economia, que você vai ver que aquela história. Vou te dizer que muita coisa já está batendo no teto.
Teto o que que é? Não adianta eles aumentarem mais, porque o consumidor não consegue pagar e ele começa a reduzir o consumo. Então chega um ponto que o consumidor simplesmente reduz mesmo, né? A quantidade de ovos, carne nem se fala, né? Combustível a gente já está vendo aí que em alguns casos as pessoas estão diminuindo também. Então, assim, é um momento muito difícil que a gente está vivendo, que a gente vai passar. Pesquisar preço não é só no momento de inflação que é importante, mas durante todo o período, porque você tem que valorizar o seu dinheiro e você Certo. valoriza na hora da compra, né? Comprando bem. Né? Às vezes, volto a dizer, nem sempre o mais barato é o mais viável. Você tem que muitas vezes ali saber, olha, eu vou ter que atravessar a cidade, né? Não vou comprar ali que é um pouquinho mais. Por isso que eu falo, guarde o preço médio, tente sempre comprar abaixo do preço médio, que você já está se ajudando e ajudando toda a comunidade, né? Se a Porque gente quem está acima tem que abaixar. Se a gente parar para pensar que Belo Horizonte tem mais de 70 centros comerciais, e nesses centros comerciais tem diversos supermercados, diversas mercearias e outros, dá para fazer ali um bom exercício físico e, né, fazer uma caminhada de um supermercado para outro, porque aquele R$ 1 que você tirar de um suco que você ia comprar, você já tem para comprar a carne que está no mesmo preço, dependendo. Ou seja, vai dar para fazer uma análise legal. Isso no básico. Exato. Agora, porque aí a gente não está falando em corte, porque é o que tem que ser o básico. Agora, como escolher o que retirar da cesta do dia a dia? É difícil isso, difícil. né? Muito difícil. Muito pessoal também, da Pessoal família. também, Né? mas que tem que ser uma discussão mesmo com a família, tem que sentar bem, porque eu sempre falo isso aqui. O que é supérfluo para mim? E não pode, de repente, não é supérfluo para minha esposa, então é muito relativo, mas como chegar num consenso disso? Olha, eu acho que é sentar e conversar, né? Sentar e conversar e ver que realmente é o necessário, que é ali primordial, e botar em mente que não é o fim do mundo, né? Que a gente está passando por um momento, uma hora ou outra vai voltar. Então é só de repente ficar, é aquela questão, né? O tomate, aquela época disparou, agora foi a cenoura, né? Você não vai morrer se você ficar ali muito tempo, né? Sem coisa. E as culturas voltam, né? O próprio arroz também que disparou. Então é coisa de momento. Né? A gente tem que sentar, conversar, tentar reduzir e unir a família até nesses momentos mesmo, e educar, principalmente os nossos filhos, para ter uma boa educação financeira, que sem dúvida nenhuma é a melhor educação que eles vão ter para o futuro, né? Com certeza. Feliciano Abreu, diretor do Mercado Mineiro. Feliciano, para encontrar tudo isso aí, o Mercado Mineiro e o Com Oferta, como é que o nosso telespectador, nossa telespectadora pode fazer? O Mercado Mineiro tem um site tradicional, mercadomineiro.com.br ou mercadomineiro.com, os dois endereços são para o mesmo site. E o Com Oferta é um aplicativo, né? Baixar o Com Oferta tanto em iPhone como Android, é um aplicativo gratuito, com oferta tudo junto, ou até pela internet, comoferta.com. É muito fácil e o que eu falo, é uma ferramenta que eu utilizo todos os dias. Eu tenho um prazer absurdo de ver as ofertas entrando ali, vendo a concorrência se acirrando e todo mundo ganha, inclusive quem está vendendo, porque às vezes não tem condições de anunciar. Legal, hoje mesmo estava dando uma zapeada lá e vi o camarão, por exemplo. Né? Muita gente gosta de comer um camarão, o camarão está lá no alto, tinha as ofertas lá de camarão. Exatamente. Ou seja, a turma vai ficando atenta. Mais uma vez, obrigado, viu, Feliciano? É um prazer sempre estar à disposição de vocês. Muito bem. E o nosso Economia? E agora? Agora vai embora, mas a gente volta numa próxima edição. Valeu, obrigado.